1 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 3. Vou fazer essa leitura. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nós começamos mais um ano e nós temos a proposta de falar neste ano sobre o tema Quem é você no corpo de Cristo. E para começar a falar desse tema, nós escolhemos esse texto de 1 Coríntios 13, porque ele fala de algo essencial para o desenvolvimento, para a aplicação dos nossos dons, que é o amor. Nós lemos há pouco na nossa liturgia, em João 13,35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. E esse texto de 1 Coríntios é um chamado de Paulo àquela igreja ao amor. Nós, olhando todo o livro de 1 Coríntios, nós vamos perceber que a igreja de Corinto foi uma igreja que cresceu muito, uma igreja que desenvolveu diversos dons, mas uma igreja que havia sérios problemas, uma igreja que foi se deixando levar pelo secularismo, e aquelas pessoas passaram talvez mecanicamente a exercer alguns dons, e talvez se achavam melhores do que os outros por causa dos dons que tinham, ou se achavam super crentes. O fato é que no capítulo 12 nós encontramos um ensino a respeito dos dons. 1 Coríntios capítulo 12. E se você acompanhar, no final do capítulo 12 há um texto bem conhecido, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E antes de Paulo citar o que ele quer dizer com os melhores dons, com a procura dos melhores dons, nós encontramos um capítulo inteiro falando sobre o amor. No capítulo 14 ele vai dar continuidade ao estudo de dons, quando ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então ele terminou o capítulo 12 dizendo: procurai os melhores dons, e no capítulo 14 ele começa: segui o amor e procurai com zelo os dons. Nós percebemos aqui uma sequência. Eu creio que muitas vezes nós lemos esse texto de 1 Coríntios, mas talvez desconectado à questão do dom, do estudo dos dons, ou do trabalho que nós efetuamos na igreja. E é isso que nós vamos fazer um pouco nessa noite, começando a falar a respeito do amor e essa relação que ele tem com o trabalho da igreja. O nosso tema hoje está aqui, né? A ausência do amor. E os pontos sem amor, os pontos são: sem amor eu ofendo os outros, sem amor eu nada sou, sem amor eu nada ganho. Então, essa é a mensagem. Você decorar, fica o tempo todo aí, para que quando você, durante a semana, estiver pensando qual foi a mensagem, você lembre dessa mensagem. A ausência do amor. A ausência do amor. E nós realmente percebemos que esse estudo que nós vamos fazer, não adianta nada nós estudarmos sobre os dons, nós conhecermos o que significa os dons, se nós não entendermos que os dons são utilizados e devem ser utilizados em amor. Há um só Deus, todos nós trabalhamos para o único Deus, servimos a esse Deus,
E assim nós precisamos amar uns aos outros. Ausência do amor. Nada é bom sem amor. Você pode morar na casa mais bonita, você pode ter uma igreja mais cheia, você pode passear num país mais maravilhoso, mas se você não tiver amor, e quando nós falamos amor aqui, essa expressão de vida, de paz, essa compreensão das coisas, a própria paz que o amor traz para nós. Se não tiver amor, o que adianta? Uma igreja sem amor pode ser barulho, pode ser vaidade, é pior do que nada. Versículo 1: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Desse primeiro versículo nós tiramos o primeiro ponto, que é: sem amor, eu ofendo os outros. Eu faço barulho, e barulho ofende os outros, incomoda os outros. Os dons, quando são exercidos sem amor, quando são exercidos em tons de competição, ou sem amor no sentido de a pessoa simplesmente fazer alguma coisa para Deus, mas não estar conectada ao próprio Deus, cantar sem estar louvando, pregar sem estar vivenciando aquela pregação. Isso é a questão da fé, do amor. Sem amor, eu ofendo os outros. Por que será que eu ofendo os outros? Aqui, a comparação de Paulo é com barulho. Ele diz que aquela igreja que praticava dons, talvez para alguns maravilhosos, dignos de ser considerado uma igreja boa, uma igreja conceituada, ele diz que aquilo era barulho. E ele compara a símbolos e movimentos de adoração de deuses da época. Aqui fala bronze que soa, ou símbolo que retine. Isso aqui é como se fosse um carnaval da época. Lá havia o deus Dionísio e a deusa Cibele. Eram deuses que todo mundo conhecia. E como esses deuses eram adorados? As pessoas saíram em procissões pelas ruas, batucando, tocando sinos, e cantando e dançando. E aquele som, para quem não adorava aqueles deuses, era barulho. Como para muitos de nós, uma música batida, né? Que não representa nada para nós, é barulho. Como para muitos de nós, aquele carro de som que passa anunciando um produto que você não quer comprar, é barulho. A torcida do time contrário é barulho, né? Já pensou se passa na tua porta torcendo para o time do outro? E aquilo era barulho. Então ele compara a adoração daquelas pessoas sem amor como algo que irritava os outros. Por que será que se torna barulho? Por que incomoda os outros? Porque sem amor nós simplesmente estamos fazendo barulho, ou seja, nós estamos fazendo coisas sem vida. E quando não tem vida, é barulho. Uma pregação sem vida é barulho nos nossos ouvidos. Uma canção que não expressa o coração é barulho para nós. E isso simplesmente, no lugar de unir, no lugar de ser algo abençoado, divide as pessoas. Nós percebemos que algo que seria tão importante para unir, para fazer com que a igreja crescesse, às vezes por ser exercido simplesmente por competição, por arrogância, se torna um objeto de divisão na igreja.
Quantas vezes um coral que é para unir, que é para levar louvor, ele começa a ser um movimento de discórdia, de competição? Quantas vezes as pessoas, às vezes, ofendem umas às outras, e no lugar de crescimento há divisão e a ofensa aos outros. Nós começamos a ofender os outros, incomoda os outros. E se não incomoda os outros, aqui a certeza é de que está incomodando a quem? A Deus. Deus não ouve. Para Deus é barulho. Muitas das nossas adorações, muitos dos nossos cultos são chamados de barulho. Assim nós vemos aqui. Então, com certeza, a ausência do amor. Sem amor eu ofendo os outros. O versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Segundo ponto: sem amor eu nada sou. Nada sou. Podemos desempenhar o papel mais importante. Quando ele fala aqui, conheça todos os mistérios, tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, ele está falando de alguém que, teoricamente, desempenha muita coisa. Mas sem amor, nada serei. Se torna sem importância, sem valor. Eu posso ter sucesso, mas sem amor eu nada sou. Aqueles irmãos se consideravam donos de dons, se achavam importantes, mas para Deus nada sou. Nós somos muito ligados a coisas grandes, espetaculares, bonitas. Não estou dizendo que a gente tem que fazer coisa feia para Deus, Nós temos que fazer o melhor para Deus. Mas muitas vezes Deus está no silêncio. Deus está numa simples oração. E às vezes uma apresentação tão grandiosa, cheia de luzes e cores e solos maravilhosos, aquilo não vale muito. Aquilo não tem sentido. Nada sou, nada representa. Interessante que quando alguém desempenha uma atividade sem amor, é porque essa pessoa desempenha uma atividade com amor próprio, fazendo para si mesmo. E por acreditar que são alguma coisa, na verdade eles se perdem e verdadeiramente não são nada. E quem apresenta alguma coisa com amor, a primeira coisa que ele sabe é que ele realmente nada é. Que se ele tem algum dom é porque veio de Deus, que Deus capacitou. Quando nós amamos o que fazemos, também sabemos que sempre podemos melhorar. Agora, quem não faz por amor, às vezes está acomodado, achando que já é alguma coisa. Talvez por achar que o reconhecimento humano ele é dado a você, você não se preocupa mais. Esquece que diante de Deus, nada é. Eu nada serei. Sem amor, eu nada serei. Terceiro versículo: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor,
nada disso me aproveitará. Sacrifício pessoal, e aqui diz, sem amor eu não ganho nada, nada disso me aproveitará. Eu posso fazer a maior caridade, mas se não for motivado por amor, nada estou fazendo, não ganho nada. Eu posso realizar tantas e tantas coisas, mas se visar apenas o meu lucro, eu nada serei. É interessante que quem pratica bondade sem amor, como eu disse anteriormente, é alguém que está visando o lucro próprio. E a única coisa que essa pessoa está visando é o que ela não vai receber. Nada serei. Nada serei. Não ganho nada. Não ganho nada. Alguém pode pensar, mas é possível alguém distribuir seus bens e entregar seu próprio corpo sem amor? Parece que é uma pessoa que dedica tanto amor. É um exemplo extremo, né? Mas é possível. Quando nós começamos a praticar as coisas de Deus, esse primeiro amor acontece no nosso coração. Mas o que pode acontecer é que com o passar do tempo, você vai continuando a servir, a se especializar em alguma coisa, a fazer mais, a trabalhar mais. E às vezes você não se afasta da igreja, não se afasta dos trabalhos da igreja, mas se afasta de Deus. É isso que ele está dizendo. Sem amor, nada serei. A ausência de amor, então, irmãos, é a morte dos dons. A ausência de amor é a morte da sinceridade. A igreja que abandona o amor, ela é uma igreja que perdeu o referencial de vida cristã. Passou a olhar para si mesmo. Achou-se belo demais. Então, irmãos, nós vamos estudar esse ano algumas coisas sobre dons. Mas no início do ano eu vou repetir mais um pouquinho sobre isso. Depois nós vamos estudar outros temas. Mas a ideia é sempre estar alerta para esse perigo. Que o trabalho pode fazer nos desviar do alvo que é a piedade. Que no momento em que nós descobrimos os nossos dons e começamos a nos especializar, a praticar, facilmente nós podemos esquecer aquele sabor gostoso da pureza, da prática de alguns dons, da alegria, da piedade, e se nos tornamos mais profissionais. Eu estou falando isso, irmãos, eu creio que todo mundo sabe de exemplos que acontecem a toda hora. Quantas bandas, né, que se especializaram, se tornaram artistas. E muitos desses esqueceram do amor. Outros não, outros cantam para louvar a Deus. Quantos pregadores se tornaram também profissionais e dão cursos, palestras, seminários de casais, de todo tipo de curso, mas se tornou algo sem amor. A questão do trabalho realmente pode nos atrapalhar, nos afastar do amor. Preocupado com a beleza da música, esquecendo a própria letra da música. Preocupado com a qualidade de algum curso bíblico, esquecendo do básico que é viver, praticar. Preocupado com os métodos, esquecendo a piedade. Uma outra coisa que no exercício dos dons é muito comum é esse esquecer do amor um pelo outro. A grande preocupação com os trabalhos, de se fazer os trabalhos corretamente, a cobrança de um com o outro,
Você está desafinado, você não está cantando muito bem, você não está desempenhando bem o seu papel lá diante do grupo que você está liderando. Essa preocupação vai afastando também o amor uns dos outros. Eu cito muito grupos musicais que com certeza um lugar que pode nascer confusão é em grupo musical. Quantas vezes aquela igreja que vai crescendo e forma um coral, e de repente forma um coral de mulheres, um coral de homens, um coral de jovens, e daqui a pouco está todo mundo brigando, achando que o coral das mulheres é mais bonito que o coral dos homens. Ixi, melhor nem começar. Mas cadê o amor? Eu já vi uma vez um quarteto se preparando para cantar, e um dos integrantes estava vermelho, né? Aqueles que são meio brancos, estava vermelho, pegou a pasta, jogou lá, assim, bravo, né? Aí o outro foi lá, pegou a pasta para ele, daqui a pouco está lá, cantando, né? Em amor. Precisamos entender isso. O que é o amor? Nós sabemos que é fundamental para a vida da igreja o amor. Nós sabemos que podemos nos afastar desse amor, como aquela igreja do Apocalipse que abandonou o primeiro amor. Eles eram fiéis, doutrinariamente firmes, mas afastaram-se do amor. O que é o amor? Nós podemos aprender o que é o amor respondendo algumas perguntas do que o amor faz e o que ele não faz. Tem um outro slide? Pode passar para nós. O que o amor faz e o que ele não faz. Que é todo esse texto de 1 Coríntios 13, de 4 a 8. O que é o amor? O que o amor faz, o que o amor não faz. João 13:35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos servir a Deus? Vamos buscar entender quem nós somos no corpo de Cristo, mas que nós não esqueçamos de que nós somos servos uns dos outros, nós somos irmãos uns dos outros. E nós precisamos servir a Deus baseados nessa experiência de poder servir uns aos outros. Qual a importância do estudo dos dons? Nós ouvimos muito falar, irmãos, sobre modelos de igrejas, sobre ministérios. A igreja tem que ser assim, a igreja deve ser de outra forma. A igreja precisa trabalhar com evangelismo, a igreja precisa trabalhar com dons, com células, a igreja precisa trabalhar com louvor, tem que ter adoração, quando tem adoração a igreja cresce. A gente ouve muitas fórmulas de como a igreja deve ser. Mas o que é a igreja? O corpo de Cristo. Como que uma igreja vai desenvolver, crescer? Cada um de nós desempenhando o nosso papel no corpo de Cristo. A igreja não pode ter só uma cabeça que faz o trabalho do pé, da mão, do cotovelo. A igreja não pode ter um monte de gente que faz a mesma coisa. Mas é tão bom saber que Deus tem um trabalho especial para cada um de nós. E como nós vamos descobrir isso? O texto diz: procurai. Quem que vai procurar? Você e eu. Procurai com zelo. E o que? Os melhores dons. O que é o melhor dom? É o que a igreja do Senhor necessita. A igreja que o Senhor Deus me colocou, as deficiências do corpo. O que é o melhor dom? É o melhor dom para que você esteja progredindo,
fazendo com que essa igreja venha progredir na evangelização da sua cidade. Então, o melhor dom não é eu ser o melhor do que o outro, mas procurai os melhores dons. Vamos servir a Deus, amando o nosso próximo. E Deus dê a cada um de nós um ministério específico. A igreja precisa de oração, a igreja precisa de cânticos, a igreja precisa da palavra, a igreja precisa de diaconia, a igreja precisa de muitas coisas. E nós somos esse corpo que está aqui para trabalhar, para servir a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos orar. Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Nós agradecemos a ti, Senhor, porque o Senhor Deus é o Deus que nos chamou, que nos deu a salvação e nos despertou, ó Pai. Ó Deus, queremos agradecer a ti, porque a vida que o Senhor nos dá, ó Pai, é uma vida para ser utilizada no seu serviço. Dá-nos essa consciência, ó Deus. E dá-nos essa certeza de que nós vamos procurar o melhor, ó Deus, que podemos fazer para servir na tua obra. Ó Deus, que nós tenhamos esse empenho de nos ajuntarmos e juntos orarmos uns pelos outros, juntos buscarmos, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor quer de nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já tem um chamado, e já tem chamado cada um aqui, Senhor. Mas é tempo de nós nos expormos mais a ti. O tempo se abrevia, a sua obra precisa ser realizada. Que o Senhor Deus nos ajude, ó Pai. Que nós não estejamos pensando em aposentadoria, nós não estejamos pensando em descansar, ó Deus, dos trabalhos da igreja, mas que nós estejamos assim, ó Pai, dispostos, quando o Senhor nos chama, nós possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, ó Deus. Que o Senhor Deus esteja despertando no nosso coração esse desejo, ó Pai. E reconhecendo que o serviço do Senhor não tem peso, mas é bênção, é algo muito bom para as nossas vidas. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, esse momento, esse pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém.